Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula sobre geopolítica e as ordens mundiais. Nós vamos falar sobre as três principais ordens mundiais. E no Enem, este assunto está relacionado com a competência 2, que diz o seguinte: é preciso compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Em outras palavras, primeiro tem que lembrar o que é espaço geográfico. Espaço geográfico é a natureza modificada pela ação humana. O espaço geográfico é o que Milton Santos chama de segunda natureza, ou aquilo que outros geógrafos chamam de natureza artificial. O espaço geográfico é, portanto, o espaço que está marcado pelas ações humanas. O que a competência 2 está trazendo para a gente é que o espaço que a gente vive, ele é alterado, ele é construído de acordo com as relações de poder, seja relações sociais, seja relações econômicas, ou seja, relações culturais de poder, ok? Outra coisa importante para você saber é que este assunto está relacionado principalmente com duas habilidades, que é a habilidade 6 e a habilidade 7. A habilidade 6 diz o seguinte: é preciso interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Ou seja, será que se cair algum mapa, será que cair algum gráfico sobre o período da Guerra Fria ou sobre a nova ordem mundial, você é capaz de fazer a leitura correta daquele gráfico de acordo com os seus momentos? É isso que nós vamos fazer nesta aula de hoje. E a habilidade 7 é a habilidade importantíssima, que diz o seguinte: é preciso identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. Ou seja, ao longo do processo histórico, as diferentes nações, os diferentes países foram mantendo relações de poder. Nós precisamos saber, portanto, quais foram os principais países e de que maneira essa relação de poder estava ocorrendo nos diferentes momentos da história. A gente agora precisa saber o que é ordem mundial. Quando a gente fala nas relações entre as pessoas, nós estamos falando de relações sociais. Quando a gente está se referindo na relação entre os países, nós falamos em ordem mundial. Então, o que é a ordem mundial? Ordem mundial é a forma com que os países se relacionam. Os países se relacionam em diferentes áreas. Exemplo, os países se relacionam politicamente, os países se relacionam economicamente, comercialmente e até possuem relações culturais, certo? Então, ordens mundiais significa o quê? Ordens mundiais é a forma com que os países se relacionam em diferentes áreas: economia, comércio, política, cultura e outras áreas. Agora, tem um detalhe importante que você precisa saber: é que na ordem mundial, um ou mais países podem controlar os relacionamentos dos demais. Vamos dar um exemplo aqui. Durante a Guerra Fria, quem é que controlava as relações internacionais? Durante a Guerra Fria, quem controlava as relações internacionais era justamente Estados Unidos e a antiga União Soviética. Estados Unidos e a Rússia. Isso é o que nós chamamos de ordens mundiais. A forma com que os países se relacionam. E este relacionamento entre os países é possível ver nos mais diferentes momentos da história. Basta lembrar no século XV e no século XVI, quando Portugal e Espanha partiram nas navegações marítimas. Portugal e Espanha vão colonizar África e também o continente americano e vão impor àquele mundo conhecido novas formas de se relacionar. Então é preciso que você entenda que quando a gente fala de ordem mundial, o nome é alguma coisa relativamente novo, que é algo que surgiu principalmente a partir do século XIX e século XX. Mas essa forma de se relacionar, isso aí já vem há muito tempo. Como a gente deu exemplo aqui, na época das navegações marítimas,
onde o mundo estava praticamente sob o controle de Portugal e Espanha. Estes dois países vão impor ao mundo conhecido, ou seja, aos territórios da África e também da América, o chamado Pacto Colonial. O Pacto Colonial significa o quê? Significava dizer que a colônia só pode negociar com a sua metrópole. Em outras palavras, a colônia tem que ter uma exclusividade comercial apenas com sua metrópole. Trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, colônia, Portugal, metrópole. O Brasil só pode negociar com quem? O Brasil só pode manter relações comerciais com Portugal. E Portugal com qualquer um outro país. Uma outra coisa importante para a gente entender é que nesse período vai surgir a chamada DIT, ou Divisão Internacional do Trabalho. DIT nada mais é do que o comércio entre os países. A DIT é o comércio internacional. A DIT é o comércio mundial. Aí você para e pensa no seguinte. Brasil. O que é que o Brasil vendia? No início o Brasil vendia pau-brasil. Depois, cana-de-açúcar. Depois, mineração. Depois, café. Então, na DIT, outra característica importante dela é que os países, eles são caracterizados também por ficarem responsáveis por uma parte da produção. As colônias vão produzir e exportar produtos primários. As colônias devem produzir e exportar as chamadas commodities, enquanto que as metrópoles vão no início vender produto manufaturado e mais tarde, quando os países europeus vão se industrializar, eles vão vender os chamados produtos maquinufaturados ou os produtos industrializados. Agora aqui chegou numa questão muito interessante, que é o seguinte. Veja, se as colônias sempre praticamente tiveram vendendo apenas produtos primários, apenas produtos com pouco valor agregado, e as metrópoles vendem produto com maior valor agregado, por exemplo, produto com mais tecnologia, significa dizer o seguinte, que aquilo que a metrópole vende é mais valorizado do que aquilo que é vendido pela colônia. Portanto, vai surgir as desigualdades internacionais. Isso daqui é muito importante você saber. Então, se numa prova cair, de que maneira surgiram as desigualdades internacionais? Saiba que as desigualdades internacionais surgiram devido a um comércio mundial, que nós chamamos de DIT. Nesse comércio mundial, quem sempre vendeu o produto com maior valor agregado foram as metrópoles, que é o que nós conhecemos hoje como sendo os países centrais. E os países que eram as colônias, que nós chamamos hoje de países periféricos ou subdesenvolvidos, vendiam produtos com menos valor agregado. Dessa maneira, portanto, surgem as desigualdades internacionais. Por favor, desigualdades internacionais é a desigualdade entre os países. O domínio de Portugal e Espanha não durou para sempre, como você sabe. Principalmente porque no século XVIII a Inglaterra vai fazer a chamada Revolução Industrial. Quando a Inglaterra faz a Revolução Industrial, aos poucos os ingleses começam a mexer naquilo que Portugal e Espanha tinham que lhe dava mais lucro, que era o tráfico negreiro, que era o tráfico de pessoas. Em 8 de agosto de 1845, a Inglaterra decreta o fim do tráfico negreiro, através do decreto de Bilhabedin. A partir daquela data é proibido o tráfico negreiro. Isso vai impactar na base de geração de riqueza de Portugal e Espanha. Então, a partir desse momento, Portugal e Espanha passa por sucessivas Por sucessivas crises. É importante lembrar também, portanto, que o fim da escravidão, infelizmente, não foi por questões humanitárias. O fim da escravidão, como você sabe muito bem, de anos anteriores,
foi muito mais por uma questão comercial. O que a Inglaterra queria com o fim da escravidão era ter mão de obra livre, mão de obra assalariada, para poder aumentar o seu mercado consumidor. E nesse contexto, infelizmente, também é importante lembrar que o Brasil foi o último país do mundo a libertar os escravos, no dia 13 de maio de 1888. Aliás, em várias cidades brasileiras existe essa rua 13 de maio, não é por acaso. Ainda no século XIX, a Inglaterra passa a ser um grande império colonial. A Inglaterra passa a dominar vários territórios no continente africano, como você está vendo muito bem aqui no slide 10, né? Você tem aí o título África, colonização. Você tem a Inglaterra juntamente com a França como sendo grandes países no domínio territorial. Inclusive, essa fase é o que nós chamamos de neocolonialismo. Portugal e Espanha dominaram o mundo na época do chamado colonialismo, enquanto que a Inglaterra vai dominar o mundo principalmente no período que a gente chama de neocolonialismo, ou como você estuda na história, na época do chamado imperialismo, que mais para frente esse imperialismo, esse neocolonialismo vai gerar a chamada Primeira Guerra Mundial. Por que isso vai gerar a Primeira Guerra Mundial? Porque você tem vários países europeus disputando terras no continente africano e também na Ásia, porém dois países, que são eles aí, Alemanha e Itália, que vão requerer também terras para poder dominar no continente da África e também na Ásia. Isso vai gerar uma disputa entre os países europeus que vai ser conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Nesse slide 11, você tem aqui duas imagens, né? Dois mapas mostrando o mundo no século XIX. Eu quero que você preste muito bem atenção no primeiro mapa, no mapa do lado esquerdo. Esse mapa que você tem aqui, África, fronteiras étnicas e políticas. O primeiro mapa é a fronteira étnica do continente africano. O segundo mapa, que está do seu lado direito, é o mapa político da África. O que é que acontece? É que nesse primeiro mapa aqui, você tem uma divisão étnica do continente africano. Em cada espaço desse, você tem várias etnias habitando. Então, cada território desse aqui, cada territóriozinho, você tem o quê? Aqui uma etnia, aqui mais uma etnia, aqui outra etnia, aqui outra etnia e aqui outra etnia. Cada cabelinho desse, você tem uma etnia diferente. Esse mapa do lado esquerdo é o que nós chamamos de fronteiras étnicas da África. Essa é a divisão criada pelos próprios africanos. Porém, lá no século XIX, na época do chamado neocolonialismo, vai ter uma reunião na Alemanha, chamada de Conferência de Berlim. Na Conferência de Berlim, os europeus vão dividir politicamente o continente africano. E ao invés de ter o primeiro mapa, que é o mapa da divisão étnica, os europeus vão começar a criar uma divisão política do território africano, sem levar em consideração o quê? Sem levar em consideração as diferenças étnicas entre estes países. Então é óbvio que quando o europeu chegou na África para dominar no século XIX, o que é que vai acontecer? Os europeus vão juntar sobre um mesmo território diferentes o quê? Diferentes tribos que muitas vezes eram tribos rivais. Então saiba disso, no século XIX, através da chamada Conferência de Berlim, os europeus vão dividir politicamente a África, sem levar em consideração a divisão étnica. Não considerando a divisão étnica, significa dizer que eles vão juntar várias tribos inimigas, separar tribos que são amigas, levando, portanto, o interesse apenas do europeu e não
da população das diferentes etnias da África. Então perceba que no século XIX o mundo passou a ficar muito complexo. E para entender essa complexidade, para poder entender essas relações entre os países, surge uma ciência que nós chamamos de geopolítica. Geopolítica é a ciência que estuda as relações de poder entre os estados. Geopolítica é a ciência que estuda as relações de poder entre os países, que é o nosso foco de estudo nessa aula de hoje. Então, quando a gente fala de geopolítica, quando a gente fala de ordem mundial, a gente está falando uma relação de poder entre os países. Perceba que no século XVIII, o país que passa a mandar no mundo é a Inglaterra. Portanto, a ordem mundial do século XVIII é uma ordem que nós chamamos de unipolar. Por que a ordem mundial no século XVIII é unipolar? Porque você tem o mundo sendo dominado praticamente pelos ingleses. Uma outra coisa que é importante, o que é que a Inglaterra tinha para mandar? O que a Inglaterra tinha para mandar, além de uma marinha mercante muito forte, além de uma marinha de guerra muito forte, a Inglaterra tinha tecnologia, coisa que outros países vão alcançar um pouco mais para frente. E lá no século XIX, a ordem mundial ela passa por um momento de multipolaridade, porque além da Inglaterra você vai ter também um período de crescimento da França e também um período de crescimento da Alemanha. Mas eu quero que você saiba o seguinte, que a primeira ordem mundial, que é aquela ordem que começa no século XVIII, é uma ordem mundial marcada pela unipolaridade. Quem é que manda? Quem manda é a Inglaterra. Aí você pode estar se perguntando o seguinte, e aquele período que nós chamamos do colonialismo, quando Portugal e Espanha partiram nas navegações marítimas? Aquele período a gente fala de ordem mundial? Não. A gente fala de ordem mundial principalmente a partir do século XIX. Alguns a partir do século XVIII, como é o nosso caso, principalmente no ensino médio, ok? Então, primeira ordem mundial, ela é marcada pela unipolaridade. A primeira ordem mundial ela é marcada pela unipolaridade, ou seja, pelo domínio da Inglaterra sobre várias porções do território. Dando um corte na história, vamos pegar agora a Segunda Ordem Mundial. Esta Segunda Ordem Mundial ela é conhecida como Guerra Fria ou Bipolaridade. A Guerra Fria ou mundo bipolar, a Segunda Ordem Mundial, ela começou em 1947, daqui a pouquinho eu vou explicar as raízes desse fato, e foi até mais ou menos 1991, 1992. Então, a Segunda Ordem Mundial é o período que vai de 1947 até 1991. É uma ordem mundial caracterizada pela disputa política e ideológica entre capitalismo e socialismo, dominados o mundo por Estados Unidos e Rússia. Então, a Segunda Ordem Mundial, que é o período conhecido como Guerra Fria ou Bipolaridade, oficialmente vai de 1947 até 1991. Mas para você entender realmente como esse processo foi construído, é preciso que você volte no tempo e vá lá em 1917. Em 1917 é o período da chamada Revolução Russa. A principal característica da Revolução Russa é a implantação do socialismo. Então, o primeiro fato histórico importante para a gente ter o que nós conhecemos como Guerra Fria, ou a Nova Ordem Mundial, ou a bipolaridade, foi a implantação do socialismo na Rússia em 1917. Lógico que em 1917 também o mundo estava passando pela chamada Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que vai de 1914 até 1918. O que é que vai acontecer? O mundo está na Primeira Guerra ali de 1914 a 1918 e isso fez com que ninguém desse muita bola, ninguém desse muito cartaz para o que a Rússia estava fazendo. Mas é importante que você saiba, o primeiro fato histórico
importante para a gente ter a Guerra Fria lá na frente foi esse fato aqui, 1917, a implantação do socialismo na Rússia. E aí o mundo está na Primeira Guerra. A Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial e fez a implantação do socialismo. Mais tarde, em 1922, a Rússia vai criar a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada URSS. Ou seja, se antes era só a Rússia socialista, a partir de 1922, a Rússia começa a agregar países a seu modo e vai implantar o socialismo neles. Veja, é importante que você saiba que enquanto a Rússia, enquanto o socialismo está em expansão, o mundo está passando pela Primeira Guerra Mundial, o mundo vai estar passando mais tarde pela crise de 1929. Então, enquanto o socialismo está crescendo, o mundo está envolvido na Primeira Guerra Mundial e também na crise de 1929. Em outras palavras, a Primeira Guerra, a crise de 1929 e até a Segunda Guerra Mundial vão deixando a expansão do socialismo em um segundo plano. Ok? Um outro fato importante para você saber, que é o fato chave quando a gente fala na Guerra Fria. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, R. Truman, vai lançar a chamada Doutrina Truman. Oficialmente falando, a Guerra Fria começa com a chamada Doutrina Truman. O que é que dizia a Doutrina Truman? A Doutrina Truman dizia o seguinte: é preciso conter o avanço do socialismo. Em outras palavras, é assim. Enquanto o socialismo estava se expandindo, ninguém deu muita bola porque o mundo estava em conflitos ou em crise. Mas quando a Segunda Guerra Mundial acabou, quando os camaradas vão ver o mundo, geopoliticamente falando, o que é que você tem? Você tem um período, o mundo dividido, uma banda em países capitalistas e outra parte do mundo, países socialistas. Então isso gerou por parte dos Estados Unidos uma preocupação. Para evitar ainda mais a expansão do socialismo, foi lançada a chamada Doutrina Truman. Então, oficialmente, a Guerra Fria ou a Segunda Ordem Mundial começa quando? Com a chamada Doutrina Truman. O que é que diz a Doutrina Truman? Significa o seguinte: é preciso conter o avanço do socialismo. Só que a Doutrina Truman, ela é apenas um desejo dos Estados Unidos em conter o avanço do socialismo. Desejo por desejo, as coisas não são resolvidas, é preciso prática. E a prática da Doutrina Truman é o chamado Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? O Plano Marshall é uma ajuda, entre aspas, que os Estados Unidos davam aos países, uma ajuda financeira que os Estados Unidos davam aos países, para eles se livrarem da influência socialista, aderir ao capitalismo e também se recuperar da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente fala de Guerra Fria, quando a gente fala de bipolaridade, é importante que você saiba que oficialmente ela começou em 47, mas você teve vários fatos históricos que vão contribuir para a sua existência. Primeiro fato, para poder ter a Guerra Fria, a implantação do socialismo na Rússia em 1917. Segundo fato importante, a criação da União Soviética em 1922. Terceiro fato importante, a Primeira Guerra Mundial. Quarto fato importante, a crise de 29. O outro fato importante, a Segunda Guerra Mundial. As duas guerras e a crise de 29, o que é que vai acontecer? Com as duas guerras mundiais e a crise de 1929, vão deixando a expansão do socialismo em um plano secundário. Quando a guerra acaba, que os países vão acordar,
quando a guerra acaba, que os especialistas vão ver o mundo está dividido entre dois modelos de desenvolvimento, socialismo e capitalismo, ok? Então, nesse slide 18, você tem aquilo que é uma das principais características da Guerra Fria, que é a existência do Muro de Berlim, conhecido também como Muro da Vergonha, né? O Muro de Berlim, ele foi construído para dividir as duas Alemanhas. Uma parte da Alemanha ficou socialista, a parte leste, e a parte oeste da Alemanha ficou capitalista, né? O Muro de Berlim, uma das maiores representações da Guerra Fria. E aí mais uma imagem do Muro de Berlim. Esse muro que foi construído no dia 13 de agosto de 1961, né? Alguns livros, algumas pessoas costumam falar que o Muro de Berlim caiu. E não é bem verdade. O que aconteceu é que o Muro de Berlim ele foi construído para diminuir, evitar o fluxo de imigrantes da Europa Oriental para a Europa Ocidental, principalmente da Alemanha socialista para a Alemanha capitalista. O muro ele não caiu, na verdade o muro foi derrubado. Você pode rir, mas historicamente falando há uma diferença muito grande quando a gente fala que o muro foi derrubado. Quando a gente diz que o muro foi derrubado, a gente está levando em consideração todo um processo histórico que está aí envolvido, não é? Então, o Muro de Berlim ele foi derrubado, principalmente porque a Alemanha Oriental não conseguiu se desenvolver tanto quanto a Alemanha Ocidental. A parte da Europa socialista ficou muito para trás do desenvolvimento econômico da parte capitalista. Então, ali teve muitas insatisfações que vão culminar na derrubada do Muro de Berlim lá no final dos anos 80, em 1989. Então, quais são as características da Segunda Ordem Mundial? Quais são as características da Guerra Fria? Acho que a primeira característica importante para destacar é o fato dessa ordem mundial ela ser bipolar. De um lado você tem o modelo de desenvolvimento do capitalismo, do outro lado você tem o modelo de desenvolvimento do socialismo. Então, essa é a principal característica, é uma bipolaridade. O mundo da Guerra Fria, o mundo da Segunda Ordem Mundial é um mundo bipolar. Você tem, portanto, o quê? Dois polos de desenvolvimento. Você tem dois países controlando o relacionamento entre os demais. Uma outra característica dessa Guerra Fria é que este é um conflito político, este também é um conflito econômico. Além disso, este também é um conflito ideológico. Por que um conflito ideológico? Pelo motivo que eu falei anteriormente, você tem duas formas de organizar a economia, duas formas de organizar a sociedade que são diferentes, que é o modelo capitalista e o modelo socialista. Aqui vale a pena a gente fazer um parênteses, uma importante observação. Algumas pessoas propagam por aí que nós vivemos hoje, que nós temos hoje, algumas características de Guerra Fria, como se o socialismo estivesse voltando a todo vapor, quando na verdade isso não é bem assim, né? Na eleição que nós tivemos, principalmente para governador no estado de São Paulo, você tinha dois candidatos e no debate que a Rede Globo mostrou, um acusava o outro de ser socialista. Eu me lembro que o candidato Dória acusava o seu oponente dizendo: você é um socialista. Como se a gente vivesse num período da Guerra Fria. Guerra Fria que só existe na cabeça de alguns camaradas, porque o mundo hoje não tem essas características da Guerra Fria. Ok? Mais uma característica importante da Guerra Fria ou da bipolaridade é que é um mundo caracterizado pela corrida armamentista, ou seja, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos investiam maciçamente na produção, na fabricação de armas.
E outra característica importante é a corrida espacial. Você tinha muitos gastos desses dois países nestas duas áreas, armamentista e também espacial. Aliás, o lado da economia socialista, mais frágil, não conseguiu concorrer com o desenvolvimento econômico capitalista. Quando a União Soviética começou a desviar seus recursos e escassos dinheiro, ao invés de investir na sociedade, ao invés de investir na economia, passou a investir seu dinheiro na corrida armamentista, na corrida espacial, isso fragilizou em muitos países socialistas. Uma outra característica bastante marcante desse período é que nesse período aqui você tem um conflito militar. É um medo de um conflito militar. E também, pessoal, é importante que você saiba que no período da Guerra Fria, os países, eles mantinham uma integração, os países durante a Guerra Fria, eles faziam alianças militares. De um lado você tinha o chamado Pacto de Varsóvia, que era para defender os países socialistas. Do outro lado você tinha a chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para defender o quê? Para defender o capitalismo. Então, preste bem atenção nisso. Quais são as características da Segunda Ordem Mundial? É um conflito político, é um conflito econômico, é um conflito ideológico, é caracterizado também por ter uma corrida armamentista, por ter uma corrida espacial, que, por exemplo, vai levar o homem à Lua, e também é um conflito militar. Apesar de Estados Unidos e União Soviética não brigarem, eles colocavam os outros para brigarem, como, por exemplo, as disputas entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que nós vamos estudar em uma outra oportunidade. E, reforçando, lembre-se que na Guerra Fria, no mundo da bipolaridade, existia uma forma que os países faziam alianças através de blocos militares. Eram alianças militares. Como a gente falou aqui, o Pacto de Varsóvia para defender os países socialistas e a OTAN para defender os países capitalistas. Perceba que é muito diferente do mundo que a gente vive hoje. Hoje os países se juntam principalmente em blocos econômicos. Na Guerra Fria, os países se juntavam em alianças militares. Beleza? Outro detalhe importante. Nos livros, tradicionalmente, fala em um conflito leste-oeste. Os livros geralmente falam num conflito que existia entre o oeste capitalista e oeste o quê? Socialista. Então, aqui você tem as principais características da bipolaridade, também conhecida como a Guerra Fria. E aí a Guerra Fria acabou. A Segunda Ordem Mundial acabou. O Muro de Berlim foi derrubado. O socialismo fracassou. Não que o capitalismo seja um sinônimo de sucesso. Mas o fato é que do final dos anos 90 para cá, segundo alguns, de 1992 para cá, o mundo vive hoje a Terceira Ordem Mundial. A Terceira Ordem Mundial, também chamada de a Nova Ordem Mundial. Ok? Então, quais são as características dessa Nova Ordem Mundial, que é esse período que vai do fim da Guerra Fria até hoje? A primeira característica importante dessa Nova Ordem Mundial é o fato dela ser caracterizada por uma multipolaridade. Preste bem atenção. A Primeira Ordem Mundial ela foi unipolar, a Segunda Ordem Mundial ela foi bipolar, a Terceira Ordem Mundial, segundo a maior parte dos especialistas, é uma ordem marcada pela multipolaridade. Ou seja, você tem vários países controlando a ordem internacional. Você tem vários países influenciando a forma que os demais devem se relacionar. Esse nome multipolaridade é questionável. Os mais críticos falam que nós não vivemos numa ordem multipolar. Os mais críticos falam que nós vivemos num mundo
marcado pela tripolaridade. O que você tem hoje em dia é um mundo dominado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos dominam o setor da informática. Você tem uma parte do mundo sendo dominado pelo Japão, o Japão que detém o poder da robótica, e aí você tem também uma grande influência da Alemanha dominando o setor da biotecnologia. Para os mais críticos, a nova ordem mundial ela não é marcada pela multipolaridade, e sim por uma tripolaridade, também chamada de um mundo tripolar, ou o mundo é marcado por uma tríade. 3 países, cada um dominando um setor da tecnologia que mais influencia a nossa vida. Isso é outra coisa importante para deixar claro aí na sua cabeça. Saiba disso. O que é que Estados Unidos e Rússia tinham para mandar no mundo na Guerra Fria? Tinha poder ideológico e poderio bélico. Na nova ordem mundial, o que é que esses 3 países têm para mandar no mundo? Os Estados Unidos dominam o setor da informática, o Japão domina o setor da robótica, a Alemanha domina o setor da biotecnologia. Esses 3 setores, esses 3 países, possuem itens que são importantes na nossa vida, não é? Outra coisa importante, enquanto que na Guerra Fria os países se juntavam em alianças militares, hoje em dia os países eles vão se juntando em quê? Em blocos econômicos. Hoje você tem os países se juntando em questões econômicas e não mais militares como era antes. Não que esse aspecto militar tenha desaparecido completamente, só que perdeu sua força muito quando comparado ao período anterior. Ok? Vale a pena aqui mais uma observação. Essa nova ordem mundial, se a gente for observar bem nos jornais, ela já está começando a se descaracterizar. Por quê? Porque o que é que você tem hoje em dia? Você tem vários países, vou dar 2 exemplos, como Estados Unidos e Inglaterra, tendo posturas isolacionistas. Porque uma das características dessa nova ordem mundial é a intensificação do processo de globalização. Na nova ordem mundial, o processo de globalização ele vai se intensificar. Na nova ordem mundial, o processo de formação de blocos econômicos vai se intensificar. Só que mais recentemente, principalmente aí com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e também a Inglaterra hoje em dia, estão tendo políticas isolacionistas, estão tendo políticas contrárias ao princípio da globalização. Então, o mundo ainda vive na chamada ordem mundial? Vive, mas tudo indica que esse período conhecido como nova ordem mundial está passando por um processo de quê? De desestruturação. É preciso ver as cenas dos próximos capítulos, ok? Outra coisa importante, nesse mundo que a gente vive hoje, da chamada nova ordem mundial, você tem, por exemplo, a chamada OMC, Organização Mundial do Comércio. A OMC tem o principal objetivo de diminuir, de preferência acabar com os subsídios, para fazer com que as relações comerciais sejam mais livres, fluam melhor. Esse assunto da OMC nós vamos ver em uma outra aula. Então, a globalização é outra característica importante da nova ordem mundial. O que é a globalização? A globalização é um processo caracterizado pela interdependência entre os países. A globalização é caracterizada pela interdependência entre a população mundial. Era como se o mundo estivesse ficando cada vez menor, como nós vamos estudar esse processo de globalização em outra aula. Mas é importante que você saiba quais são as principais características da nova ordem mundial. Multipolaridade, formação de blocos econômicos e também o processo de globalização. Quando a gente fala em globalização, é importante que a gente saiba também que quando o mundo começou realmente a ficar globalizado, uma característica importante vai surgir, que é, na verdade, vai voltar, que é a característica marcada pelo chamado etnocentrismo.
Ou seja, a gente começa a ver as outras culturas que vão se aproximando da nossa através do nosso viés cultural. Então, muitas vezes aparecem culturas e a gente julga pelos nossos valores. Essa é uma característica importante também do processo de globalização. A globalização, de uma certa maneira, trouxe de volta, aumentou o etnocentrismo. A gente vai ver as outras culturas a partir dos nossos valores. E, infelizmente, também, uma outra coisa que passou a acontecer bastante é que nesse processo chamado de nova ordem mundial e globalização, está de volta a chamada xenofobia, ou seja, a aversão a pessoas e também a coisas estrangeiras, que a gente precisa discutir esse assunto com um pouco mais de cuidado, ok? Mais um fato importante, mais uma característica importante desse mundo que a gente vive hoje. Na nova ordem mundial, você tem a emergência de novos polos de poder, representada aí principalmente pelos chamados BRICS. Cuidado, BRICS não é bloco econômico. Vamos estudar também esse assunto separadamente. Quando a gente fala BRICS, nós estamos falando de uma criação de um economista inglês chamado de Jim O'Neill. Esse economista inglês, ele estava estudando o mundo depois da Guerra Fria e percebeu que Brasil, Rússia, Índia e China tinha potencial para fazer com que a economia mundial crescesse. Ou seja, a economia mundial da nova ordem iria crescer muito mais em função desses países do que propriamente das potências tradicionais. Ok? Outra observação importante. Eu posso falar em multipolaridade? Posso. Quando eu pego as três potências, Estados Unidos, Japão e Alemanha, mais os países dos BRICS, eu posso dizer que nós vivemos num mundo multipolar. Ok? Então está aí as características da chamada nova ordem mundial. Enquanto que na Guerra Fria a gente falava que existia um conflito leste-oeste, socialismo, capitalismo, capitalismo-socialismo, na nova ordem mundial existe uma tensão norte e sul. Existe um conflito norte e sul, onde o norte e o sul não se refere aos países pegando a linha do Equador. O norte e o sul, como você observa muito bem aqui nessa imagem, é o norte e o sul dessa linha econômica, onde tudo que está ao norte dessa linha são países desenvolvidos. Tudo que está ao sul dessa linha econômica são os países subdesenvolvidos. Tudo que está ao norte são países centrais, todos os que estão ao sul são países periféricos. Então essa é uma característica também dessa nova ordem mundial. Para você entender esse período chamado de nova ordem mundial, você tem que ter noção de vários conceitos. Só lembrando, quando a gente estava falando de Guerra Fria, a gente falou alguns conceitos, como bipolaridade, como corrida espacial, corrida armamentista. Esses são conceitos daquela época. Para você entender essa nova ordem mundial, para você entender a globalização, você tem conceitos como fábrica global. Quando a gente fala em fábrica global, a gente está se referindo ao processo produtivo. Ou seja, hoje em dia, um carro pode ter suas partes fabricadas em diferentes países. O mesmo carro, um mesmo objeto pode ter suas partes fabricadas em diferentes países. Isso vai encarecer o produto? Não necessariamente. Por que isso não vai encarecer o produto? Porque eu vou comprar peça feita. Ao invés de eu pagar a mão de obra para fabricar peça por peça, eu já compro as peças feitas e monto o objeto. Uma outra característica desse mundo da nova ordem mundial, desse mundo globalizado, além da fábrica global, é a aldeia global. Quando a gente diz assim o nome aldeia global lembra aldeia, na verdade lembra comunidade indígena.
Numa comunidade indígena, todos se conhecem. Então, aldeia global significa dizer que nós estamos vivendo hoje uma aproximação da população mundial. Era como se a população mundial tivesse cada vez mais perto e com chances de se relacionar, assim como acontece em uma aldeia indígena. Outra característica dessa nova ordem mundial é a chamada economia mundo. A economia mundo é a interdependência econômica entre os países. A interdependência econômica entre os países, que é uma característica bastante marcante do mundo que a gente vive hoje. Ou seja, um país precisa que o outro economicamente cresça, que é para poder crescer também. Inclusive, quando se quer representar essa economia mundo, eles colocam assim um dominó, uma peça na frente da outra, e aí derrubam uma peça e as outras caem, porque as economias elas estão o quê? Interdependentes. Isso é o que nós chamamos de economia mundo, ou seja, a interdependência econômica entre os países. Então, está aqui mais 3 características da nova ordem mundial. Você tem a fábrica global, a aldeia global e a economia mundo. Essa foi a nossa aula sobre as ordens mundiais. Espero que vocês tenham gostado e sempre que desejarem, esta aula estará disponível. Um abraço e até a próxima.